Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, eu, Cássio e Franco Chamorro. A Trindade, porra. A Trindade. Cheia de energia, né, Rafael? Cheio de energia. A gente vai falar sobre afastamento do esporte, mas antes que o episódio tenha início, a gente tem aqui condolências a prestar ao Dr. Gustavo Maglioca, que faleceu ontem, e hoje a gente esteve presente no velório, enfim, os momentos finais. Para quem estiver ouvindo mais para frente, ontem é dia 3 de maio. E hoje, dia 4. Hoje, dia 4, o velório e a cremação. Exato. E não tinha como a gente deixar de homenagear. Então, começando esse episódio um pouco diferente, não tão alto astral, mas ao mesmo tempo lembrando, trazendo à tona as memórias que sempre eram alto astrais relacionadas ao Gustavo, né? A como ele via o cuidado, a humanidade, como ele era um cara realmente diferenciado nesse ponto e tudo que ele trouxe para cada um dos profissionais que está aqui hoje, para muitos que estão ouvindo a gente, médicos do esporte, profissionais de educação física, fisioterapeutas, quem trabalha com esporte e conheceu o Maglioca sempre o tinha como grande referência, né? Então não tinha como a gente deixar de citar aqui. É uma pena que o Doc nunca veio aqui falar com a gente. Era algo que estava sempre no radar. No começo a gente meio com dedos de convidar, porque, né, o cara é sempre muito ocupado. E depois pandemia, ele ficou doente e acabou que é um convidado que a gente não teve, né? Uhum. Mas o Gustavo foi fundador da Care Club junto com a gente, eu, o Franco, eu, o Renan. Opa, eu tô fora dessa aí. Eu, o Renan e o Gustavo, e o Maurício Niciama também. E era um cara com uma energia alucinada. Até hoje no velório, algumas falas foram da família foram nesse sentido. O cara que viveu em 42 anos o que a maioria não vive em 100. Então, eu acho que ele tem uma vida digna de filme, assim, de tudo que ele fez em 42 anos. É muita história. O cara foi campeão com o Botafogo. Para começar, eu falo isso. Os botafoguenses aí, tipo, o único título do passado recente, o Gustavo estava lá com o Seedorf. O cara foi para a Olimpíada, tem os títulos de Olimpíada Mundial do Cielo, ele estava junto, o Thiago Pereira, todo o pessoal da natação. Depois entrou no Palmeiras e ele, eu não vou dizer surfou toda essa onda de vitória do Palmeiras, porque ele teve participação ativa nisso na organização do que seria o departamento médico, mas lá que é chamado de Núcleo de Saúde. Saúde e Performance. Núcleo de Saúde e Performance. Ele mudou o conceito do que era tradicionalmente os departamentos médicos. Exato, né? Rolando uma integração muito grande, algo que é muito da Care Club, né? A proposta da Care Club revolucionou também, né? Realmente. E quando chamaram ele para o Botafogo, foi nesse sentido. Assim, o diretor do Botafogo viu o trabalho que ele fazia na natação e falou, cara, a gente precisa de alguém assim no futebol. Aí esse cara foi visionário no Botafogo, levou ele e depois o Palmeiras já chamou para as categorias de base. Então, o cara foi... Hoje eu perguntei olha o nível da coisa. Tá? No enterro dele era um mar de celebridades, né? Tava o Cafu lá. Eu falei, Cafu, quantas Libertadores você tem? Ele, 2, perdi a terceira nos pênaltis. Culpa do Palinha. Eu falei, o Doc tem 2 também, trouxa. O cara tem 2 Libertadores, velho. Ele ganhou quantos brasileiros com o Palmeiras agora. Então, assim, o cara participava semanalmente do Bem-Estar na Globo. Ele tinha um programa de rádio dele. O cara, em pouco tempo, ele conquistou muita coisa e impactou muito a vida de muita gente, de pacientes, atletas de altíssimo rendimento, profissionais de saúde. Então, sempre é uma pena alguém partir tão cedo assim,
Fica aí nossos sentimentos para a família, que também estava muito presente com a gente na queda, Dona Jo, a Ju, os filhos pequenos, que sempre é uma pena ver como vão ser impactados, né, com a perda de um pai assim. Mas o cara ele sempre foi muito acelerado, muito vivo e conquistou muita coisa. Eu acho que sonhador pra caramba, né? Sonhador e realizador, né? E assim, durante o processo da doença, ele foi operado no meio da pandemia, passou, sei lá, um mês, ele estava correndo na esteira na Care, voltou a trabalhar. Então é um cara que não se deixava bater por essas coisas bobas, tipo um câncer no cérebro, né? Então é o cara que eu tenho certeza que ele o que ele quer, faleceu, mas ele continua querendo que a Care siga em frente, que todos esses profissionais sigam desenvolvendo o trabalho e a forma de pensar que ele ajudou a construir. Então, acho que fica aí a homenagem a ele hoje. Um saudoso brinde. Saudoso brinde. Saudoso e merecido. E uma admiração enorme, assim. Você teve um convívio super próximo, né? O Rafa, com certeza não teve nada nesse nível, mas, cara, a reflexão nesse momento é realmente de legado, né? De, tipo, o que fica. Nossa, cara. A diferença que fez e faz na vida de todo mundo que, direta ou indiretamente, foi beneficiado pelo crescimento de tudo que é a saúde no esporte, né? Eu costumava dizer que ele era uma locomotiva alucinada, né? O cara sonha e vai e faz, e com a capacidade de fazer contatos, de achar oportunidades de tocar as coisas pra frente. E eu, conservador pra caralho, eu olhava aquilo e falava, você é maluco. A gente numa sala de 30 metros quadrados, mal se pagando, ele falava, vamos alugar uma casa. Eu falei, você é maluco, cara, como assim a gente não se paga aqui? Você quer ir pra uma casa? E é sempre esse cara. E a Care é o que é, eu acho que por causa disso, assim, por causa do sonho e da energia do Gustavo. O Renan, que é o cara que, enquanto o Gustavo alucinado correndo pra frente, uma locomotiva, e o Renan botando o trilho de baixo. O Gustavo ia correndo pra onde não tinha trilho, o Renan ia lá e botava um trilhozinho, fazia as coisas acontecerem. Então, ali foi uma dupla que acho que funcionou muito, assim, ó. O cara workaholic total, tipo, agressivo, e o Renan que faz as coisas acontecerem ali. Então, dentro da Care Club, acho que isso funcionou muito bem e é isso. Quanta gente hoje tem um lugar foda para trabalhar por causa disso, quanto o paciente é bem assistido porque se desenvolveu esse meio ambiente com essa cultura. Quanta gente comemorou o título do Palmeiras porque tem um dedo dele lá e assim por diante. Então, foi um cara que realmente impactou, passou brevemente por aqui, mas impactou. Animal, cara. Uma homenagem feita, tio Pira. Homenagem feita, não dava pra deixar de fazer. E acho que ela traz muita relação, né, esse momento, com o tema do dia, né? Que é afastamento, que acho que realmente tem uma certa influência a forma que a gente pensa o afastamento hoje em dia no esporte também, por toda essa filosofia que foi muito forte, desenvolvida lá e que com certeza tem o dedo dele também, no sentido de mudar e não ter... querer correr ao máximo de um critério absoluto, né, de afastamento. Tentar entender os impactos que um afastamento completo traz para a vida de um atleta, com a cabeça de atleta, seja o amador, seja o profissional, né? Então, no fim das contas, essa sensibilidade humana, né? Então, bora lá, bora pro papo. Afastamento do esporte. Quando, como, de que forma, por quê? Vamos tentar responder essas perguntas. A gente fez o episódio sobre retorno ao esporte, então a gente tentou trazer aí as formas de retornar, o que a gente deve considerar para ter um retorno seguro ao esporte. A gente deixou muito claro que
o momento de pensar no retorno ao esporte é logo no início da lesão e não só vamos colocar assim, nas fases finais de reparação daquela lesão. E aí a pergunta principal é essa, né? O que a gente deve considerar para afastar ou não esse atleta ao esporte e as formas de se fazer isso. E eu acho que o Cássio pode começar o papo com a historinha. Vamos lá, contar a história. Isso era começo da Care Club, 2010, quando era só eu, Renan e o Doc lá atendendo. E tinha um paciente nosso que ele tinha emagrecido 80 quilos e ele tinha mais de 80. Ele tinha uns 160 quilos e ele conseguiu emagrecer bastante. E a história dele é mais ou menos a seguinte: ele era um enfermeiro do SAMU que, ouvindo, e por pura coincidência, ouvindo a mãe do Renan, que era a enfermeira-chefe do SAMU, falando: vocês têm que cuidar de vocês, como é que vocês vão cuidar dos outros sem se cuidar? Vai agachar para fazer um procedimento, botar o paciente na maca, você tem que conseguir agachar, tem que conseguir levantar, tem que... E essa fala da mãe do Renan impactou esse paciente. Ele começou a se cuidar e todo esse ganho foi com aquilo que a gente prega, que é alimentação, atividade física, mudou o estilo de vida. E então o esporte, esse novo estilo de vida, trouxe para esse cara emagrecimento, importante, melhora do diabetes, melhora da pressão alta, melhor qualidade de sono, tirou a apneia do sono, melhor estado de humor, mais condições de fazer as atividades do dia a dia dele, sentindo menos o esforço. Isso não foi relatado, mas a gente pode imaginar que o desempenho sexual deve ter aumentado. Criou um círculo social para ele, porque a atividade física de escolha foi a corrida, então no meio da corrida ele começou a desenvolver um círculo de amizades, que treinava junto, que viajava junto para provas. Então o exercício trouxe para esse cara, assim como ele traz para todo mundo, um ganho em saúde, e saúde de forma ampla, o bem-estar físico, psicossocial, lá, enfim. Tem uma definição bonitinha de saúde que não veio facilmente. Então esse cara teve muito, mas muito benefício com atividade física. E aí, só que em um determinado momento ele começou a sentir uma dor no quadril para correr. Aí foi num médico, no ortopedista, e o ortopedista falou para ele: você não pode correr. Você tem sobrepeso, você tem uma artrose de quadril, incipiente, e se você continuar correndo, daqui a uns anos eu vou fazer uma prótese no seu quadril. Então, a corrida não é para você, pare de correr. Não sei dizer se esse ortopedista deu uma opção para ele, tipo, faça natação, que é algo que costuma acontecer. Que é uma moeda super igual, né? Sabe aqueles seus amigos que você corre junto, você viaja junto? Beleza, larga eles e vai para hidroginástica, acha outros amigos lá. Uns amigos um pouquinho mais velhos lá, pra você trocar uma ideia sobre isso. Aí você pode ir no bingo de vez. Então, essa mentalidade é muito comum na área da saúde, especialmente quem não é do esporte, né? Aquele profissional de saúde que não lida com esporte no seu dia a dia. Então, a cabeça do cara, ele enxergou o segmento: quadril, artrose, atividade física pode piorar, que já é um erro de conceito também. Logo pare seu esporte. Esqueceu que ao redor desse quadril tem uma pessoa que tinha na corrida uma paixão que ele desenvolveu, tinha seu círculo social, tinha todos os benefícios do esporte. Então, para preservar o quadril, ele tirou todos os benefícios da atividade física, do exercício para esse cara. Vamos fazer um exercício do que aconteceria com esse cara se ele realmente seguisse esse conselho e se afastasse do esporte. Ele provavelmente iria deprimir, engordar, voltar com diabetes, pressão alta,
a apneia do sono, perder qualidade de sono. A saúde dele ia piorar consideravelmente. É possível que para proteger o quadril tivesse um infarto, tivesse uma doença vascular, um AVE. E se a gente for pensar no quadril, será que esse quadril ficou mais saudável quando esse cara parou de fazer atividade física? Provavelmente não também. Então, né, eventualmente aquela dor que ele vinha sentindo para correr ia parar, mas também no longo prazo esse quadril não ia se beneficiar da falta de atividade física. Então, um tiro pela culatra totalmente. A sorte é que esse atleta procurou a gente. Atleta, né? Atleta amador. E chegou em prantos realmente, chegou chorando. Sentou no consultório na nossa frente. E eu não sei nem dizer por que estava eu e o Renan junto nessa conversa, assim, porque a gente não atendia em dupla, mas nesse dia tava nós dois. E o cara chorando. Lágrimas escorrendo e falando, não posso mais correr, não sei o que. A gente, calma, vamos entender o que está acontecendo. Não, essa dor no quadril está vindo da sua forma de correr, vamos avaliar. E a estratégia motora do cara, mas era tipo um cara pesado, corria com aquele pé 10 para as 3, sei lá, 10 para as 2, virado para fora. Assim que ele descarregava o peso no pé, ele fazia uma báscula da pelve, uma inclinação da pelve, junto com uma antipulsão forçada, assim, brusca. Então, rotação lateral do quadril, junto com uma inclinação e uma anteriorização do quadril. Assim, expondo essa cabeça femoral lá na frente. Lá na frente. Tipo, então, uma dor anterior no quadril com um mecanismo desse, fala, cara, tá óbvio. Então, isso estava muito associado com um pêndulo lateral do corpo, assim, uma estabilidade no plano frontal bem ruim, que foi melhorada, que melhorou o padrão de sustentação dele, que tirou essa carga do quadril, e o cara em nenhum momento parou de correr. Ele, né, o problema foi sanado sem ele parar de correr e sem perder nenhum desses benefícios. Então esse é um exemplo extremo, mas que acontece, é raro, mas acontece muito, né? Tipo, você chega no médico com alguma dor e a primeira resposta é pare. Para de correr, né? Para de fazer seu esporte. Cara, uma baita história, né? E ela realmente traz o extremo, mas que é didático, né? Porque na hora que você vê o gritante, fica fácil de você entender onde pode parar o negócio. Posso contar outra história no outro extremo? Vai. Esse é engraçado. Vou citar o nome dele porque, enfim, era um francês que a gente atendeu um franco-brasileiro que a gente atendeu no HC. Não esse franco, não gente. Esse franco Zona Leste. Não esse franco que é brasileiro também, mas... Que merda. Patrocina nós aí, galera. Ó, como conteúdo de qualidade. O cara era um francês, assim, um dos pais era francês e o outro brasileiro. E ele veio pro Brasil, nasceu na França, teve o contato com o rugby na França, que é um esporte forte lá, e ele veio pro Brasil. E aqui no Brasil ele era a seleção brasileira. Era o craquezinho da seleção brasileira, baixinho, daquele que pega a bola e sai correndo, assim. Não era aqueles monstruosos do rugby. E esse cara, ele tinha fratura por estresse na tíbia e na fíbula, bilateralmente. Aí os médicos de esporte falavam para ele, Lohan, o nome dele, e se escreve Laurent, e a gente chamava ele de Laurent, aí ele ficava bravo, é Lohan. E os caras, cara, você não pode correr, você tem uma fratura nas duas pernas, nos dois ossos das pernas, e é uma fratura pequena, que não aparece no raio-x, mas é uma fraturinha e que se você continuar jogando vai quebrar de verdade, você não pode correr. E nesse caso o afastamento é correto, não podia jogar, não pode correr não podia jogar. Aí o Lohan chegava na sessão pra gente, e aí Lohan, como que você tá? Joguei. Como assim jogou? Você não pode jogar? Não, cara, eu fui lá ver os caras e tal, mas eu dei uma batidinha bati o pé no chão assim, ó, não doeu? Falei, não, vou pro jogo. E ele jogava. Então esse é o caso do extremo oposto. Esse é o caso que deveria ter sido afastado. Também é raro, mas acontece muito. O que você faz com um cara desse? Amarra no pé da mesa, né, cara? O melhor é o teste, né? É uma batidinha.
Sensibilidade e especificidade lá no alto, cara. Porque o caminho para decidir ou não envolve isso. Você, sei lá, você vai explicar os riscos, o cara vai tomar a decisão, né? Mas se ainda acontece, às vezes você explica todo o risco e ainda assim, vambora. E aí Ele chega com uma cara de semi-culpa, né? Não é nem de culpa, tipo, só... Ou do tipo, você já sabe, né? Você já me conhece. Tinha uma velhinha japonesa também que... Cada um que a gente encontra nessa vida. Dona Kimiko. Kimiko? Não é Kimiko. Era outro nome, esqueci o nome dela. Pô, Michiko. Ah, tá. Mas tinha Kimiko também. Kimiko é muito bom. E é real Kimiko, mas era Michiko essa daí. Que virou campeã mundial de maratona e marcha atlética cara. acima de 80 anos. E ela levava aqueles docinhos japoneses pra gente, aquele que é de feijão, que é branco por fora e preto por dentro. Sim. Ela levava pra gente a bandejinha. Quando chegava a bandejinha, já sabia. Correu sem poder correr, filha da puta. Safadinha, senhora. Mas essa sua fala, Rafa, me lembrou do episódio passado que eu não estava presente, que o Franco citou na Cintaleb, né, sobre os riscos de lesão. E você não olha só pro risco, né, mas a consequência. Quer entrar nisso para falar? Não, acho que a gente pode falar. Realmente acho que é isso que importa no final das contas, né? Na decisão de afastamento. Você só vai afastar de alguma coisa se você está associado com essa coisa, né? Então, se você pratica, se você tem um relacionamento e fala, pô, esse relacionamento é tóxico, preciso me afastar, porque você está junto. Senão você não precisa, né, se afastar, óbvio. E quando que você se afasta? Você se afasta de algo que você gosta, que te faz bem? Não, né? Espero que não. Você vai se afastar de algo que não te faz bem. E esse não te faz bem aí no esporte é realmente o risco. Qual que é o risco envolvido? Né? É isso. É óbvio que o esporte faz bem, né? Você tá nele, você optou estar nele e praticar regularmente, ele te faz bem. Né? Mas quando que ele começa a pesar pro outro lado, né? Exatamente, é isso aí. É o peso pro risco do acometimento maior, uma consequência maior músculo-esquelética, é o que a gente está definindo aqui, né? Sim. E aí acho que todas essas histórias que a gente está conversando, que são muito boas, elas só são boas porque tem um juízo de valor muito grande envolvido nisso. Então, o que vale mais? Ter um quadril parcialmente bom ali por um tempo e jogar fora todos os outros benefícios, né, que o esporte trouxe, né? Então tem que conseguir colocar aí algum critério e julgar. E esse critério, o fisioterapeuta vai ter o conjunto de critérios que é importante para ele, o médico do esporte, o ortopedista, né? É por isso que existe conflito, né? E o paciente, acima de tudo, que é o principal interessado. E acho que esses são os principais valores que tem que entrar ali na equação para ter uma tomada de decisão em referência a esses riscos, né? E aí acho que por isso a importância, talvez a visão do médico do esporte talvez seja muito essa, acredito, né? De trazer à tona os desejos, os anseios do paciente na conversa e não só o segmento, né? Essa é a principal diferença, talvez, do ortopedista mais clássico, e que aí também eu vejo a importância do ortopedista fugir da formação mais clássica da ortopedia, que é ter uma visão sobre medicina esportiva também, né? O cara que atua com um público esportista, praticante, enfim. Para que, ok, você está num local que existe uma integração entre medicina esportiva, ortopedia, físio ali, eles vão se conversar, mas para que essa conversa role e seja harmoniosa, o próprio ortopedista tem que muitas vezes considerar os anseios do paciente, tudo mais, que é o que faltou naquele primeiro caso, né? Sim. E um merchanzinho aqui, mas por isso que eu gosto dos ortopedistas da Care, porque eles estão dentro dessa cultura. Eles estão muito na cultura, né? Então, são ortopedistas que vivem um mundo da medicina esportiva. Então, quando um ortopedista desse fala em afastar, você para ouvir, porque realmente ele não é um cara que afasta por afastar. Ele vai ter algum motivo sério para isso. Mas então o Franco tinha falado do Nassim Taleb.
que você não tem que só olhar a probabilidade do risco, né? O risco como possibilidade de acontecer alguma coisa, mas qual é a consequência? No caso do Lohan, esse cara com a fratura, qual a chance dessa fratura de estresse virar uma fratura macro naquele jogo? Não é tão alta, mas se acontecer, ferrou. Vem algo sério que vai afastar esse cara por bastante tempo, que eventualmente depende no esporte de contato. Pode ter uma fratura mais séria, e quando tem uma fratura, machuca tecido mole, pode uma fratura em fíbula lá proximal, de repente pega nervo. Então, você vai mesmo arriscar. E o que significa aquele jogo para aquele atleta, né? Isso também, né? Isso também. Qual a consequência dele ficar fora daquele jogo? E acho que até prospectar quais são as consequências do tratamento, né, de cada um. Porque às vezes o cara fala, puta, mas para parar e tratar essa fratura por estresse, eu vou ter que fazer X, Y, Z. Fala, tá, beleza. Se você assumir o risco e pode ser que não aconteça nada, puta, sorte é sua, mas pode ser que aconteça. Só que aí, se acontecer, o tratamento talvez possa ser cirúrgico, e aí é uma intervenção que envolve outros riscos. Além disso, a recuperação vai ser mais chata, porque a perda de força... Aí você coloca todo o cenário, o cara talvez fala, opa, né? Então, a consequência é muito maior do que só, não, pode virar uma fratura maior. Mas qual consequência tem de ter uma fratura maior no final do dia, né? Isso que o Rafa trouxe, tem um episódio com o Guilherme Dilda, que ele fala exatamente isso. Mundial Sub-17, o atacante titular machucou, quebrou o braço. Foi isso, né? Uma fratura no braço. E aí, vai afastar esse cara? Vai tirar o cara da competição, do jogo da vida até então, um final de Mundial? E o Dilda fala claramente isso. Pelo livro, esse cara estava afastado do esporte. Tá? Não poderia jogar. Pela condição, a gente conseguiu uma imobilização leve, que tinha autorização da equipe de arbitragem para jogar com aquilo, e o moleque conseguiu ir para o jogo, que seria o jogo da vida até aquele momento, e deu tudo certo. E assumiu o risco de acontecer alguma coisa. E quando as cartas estão na mesa, tem a equipe multi ajudando a tomar a decisão, mas no fim das contas a decisão é do atleta, né? Qual que é a base, pano de fundo, para a gente começar a discutir afasta, não afasta, afasta parcialmente, como afasta, etc. A primeira regra é: não afaste. Afasta o mínimo possível. Então, o afastamento do atleta da atividade física é a última opção. Então, se ele não... O ideal seria não afastar. Precisando afastar, não é remover a atividade física do cara, é afastar aquilo que realmente promove risco. Então, o que é possível... Precisou afastar de alguma forma, o que é possível complementar, o que é possível adaptar. Então, o cara está com a fratura por estresse, não está podendo realmente correr. Mas não é que ele tem que ficar afastado de exercício. Ele pode ir para musculação? Pode. Ele pode fazer um deep running? Pode fazer transport? Talvez possa. Pode fazer bike? Pode. Então, não é tornar o cara sedentário por um tempo. Não. Que exercício vai fazer? Às vezes, para algumas pessoas que ouvem, parece meio obviedade, né? Mas para o paciente não é, né? Esse é o ponto. Se ele escuta que ele tem que parar de correr, ele às vezes assume que ele precisa parar qualquer atividade, né? Não, assim, eu acho que não é obviedade, não. Vai ser obviedade para quem trabalha com esporte. Pode ser. Mas é muito comum, assim, você vê... O paciente recebe a informação, seja de quem for, do físio, do ortopedista, puta, vamos ter que dar uma segurada aí no impacto do exercício. Aí fica o exercício na cabeça do cara, não fica impacto. Se não foi explicado exatamente o que você quer que seja afastado, qual que é a atividade que gera o risco, às vezes ele assume para ele que ele precisa parar tudo. Aí quando você vai ver, ele... Não, mas faz 2 semanas que eu tô paradão. Não, mas não precisava, né? Ninguém falou isso. Então, tem que deixar muito claro, assim, realmente, qual as atividades potenciais de risco que você identificou para... E ser muito, muito explícito mesmo na conversa, eu acho. E acho que por isso que um conhecimento
que não vai ser perdida e vai ser fundamental é sobre mecanismos no final, né? Principalmente quando a gente está falando de lesão do aparelho musculoesquelético, tá, entender de qual tipo de lesão que a gente está falando, qual é o mecanismo de risco para aquela condição não agravo. E aí você conseguir ao máximo excluir aquele componente, aquele mecanismo, tentando manter ao máximo os outros fatores. E sabendo que em alguma condição, se você tirar aquele mecanismo, você talvez tenha que tirar várias coisas juntas, né? Então, já que a gente está falando de fratura por estresse, o impacto, então talvez o impacto da corrida, situações que tenham salto, aí você coloca ali um pool de situações que aí você fala, puta, mas também vai afetar o treinamento físico, preparação desse atleta, tá? Aí entra uma outra coisa que é se preparar também para as potenciais perdas desse momento, né? Sabendo que em algum momento, voltando para o último episódio que a gente conversou sobre, ele vai ter que voltar. Então, quanto mais drástico é o afastamento, e por isso, regra número 1, vamos lá, qual que é, Cássio? Gostei disso. Não afaste. Não afaste. Ou afaste o necessário, o mínimo necessário. Para quê? Para ficar mais fácil a sua retomada depois. E mesmo assim tentando dar uma cobertura para aquilo que o mínimo necessário vai deixar de cobrir, né? Acho que esse é um pensamento bem legal. E eu acho que... Por que não afastar o mínimo necessário? Justamente por causa daquilo que a gente vinha discutindo na primeira historinha. O exercício faz bem. O exercício está fazendo bem para esse cara no geral, para a saúde dele. Se é um atleta, todo esse treinamento prévio que ele vem trazendo, que ele vem progredindo, se você afasta totalmente, ele começa a ter destreino. Ele vai começar a perder tudo isso. Como que a gente faz para ele não ter esse destreino e na hora que puder voltar para a atividade, para o esporte dele, voltar menos destreinado, voltar com menos prejuízo? Então, a ideia é essa, afastar o mínimo necessário para proteger aquela situação que você está querendo proteger, mas não ter um efeito deletério da falta da prática de atividade para esse cara. E tem muitas nuances aí, né, em relação a, por exemplo, sei lá, tem atletas que você afastar o mínimo necessário, infelizmente vai envolver tirar o cara da atividade principal dele. Tem situações que afastar o mínimo necessário não envolve necessariamente tirar ele da modalidade. Às vezes você adapta a modalidade. Às vezes o cara é um corredor de trail e tá lá com o tornozelo não muito estável, uma entorse recente ali, mas não tá com um processo inflamatório muito grande. Puta, vai pra rua um pouco, entendeu? Um exemplo, né? Continua correndo, mas corre na esteira. Continua correndo, cara. E assim, ele vai continuar numa modalidade muito próxima, né, da realidade. Uma corrida de rua pode ser só... Não treina tiro. Aí seria outro exemplo que não do tornozelo, mas uma lesão uma lesão muscular. Cara, mas esses dois exemplos são ótimos para entender, né, a região, a lesão e o mecanismo envolvido. Então vamos lá. O entorse no trail. Qual que é a situação? Puta, fatores de risco lá, se a gente for pegar fatores internos, fatores externos, o cara tá com uma instabilidade. Então esse cara com uma instabilidade, ele se torna um pouco mais suscetível. Mas se ele não for exposto ao ambiente, talvez isso nunca aconteça. Mas se ele for treinar no trail com ambiente instável e irregular, não só ele vai estar ali exposto, como, você vai aumentar a chance daquilo acontecer. Então, dá para eu continuar com o estímulo minimizando o risco? Vamos mexer no mecanismo, alterando o ambiente. Legal. O outro cara aí da lesão muscular, qual que é o estímulo? A intensidade. Se a gente mudar a característica disso, beleza, o cara pode até correr no trail, dependendo. Sim. Não vai ter problema nenhum. Mas se colocar intensidade, talvez seja... E é desse entendimento que a gente vai conseguir brincar com todas as variáveis e falar, isso pode, isso não pode, isso tem mais risco, isso tem menor risco. Né? Fica um negócio muito plástico. Dá pra pensar em exemplo de esporte coletivo também. O cara muda a posição, tem uma demanda menor do mecanismo e consegue jogar. Né? Então, outro exemplo que funcionaria. Às vezes muda realmente, mesmo no esporte de jogo, muda o nível de competitividade ali, né? Então, às vezes, cara, até dá pra jogar um futebolzinho.
mas não pode ir pro campeonato. Joga aquele jogo de amigo que ninguém vai entrar duro em você. Se você entrar disciplinado na sua cabeça que você não vai em bola perdida, que você não vai dividir bola, que você vai estar ali só vivenciando a movimentação do futebol, mas sem alta intensidade, sem disputa de bola intensa, cara, o risco é baixo. Se você quiser ir, pode ir. Então, o cara não foi afastado da modalidade, só entrou num nível de competição menor. Aí é o lance de você também entender um pouco o perfil do atleta. Porque se ele falou assim, não, tranquilo, fico de boa. Pô, aí você vê o cara na sessão, o cara tá dando sangue. Não vai entrar de boa, abaixo entendeu? Aí esse cara, de repente, se afasta porque você entendeu o perfil. Porque ele é o risco. Porque o fator de risco é interno. E talvez nesse caso, ao perfil. Para não falar não modificável, difícil de ser modificado. Difícil de ser modificável. Esse é um ponto bom, né? Cara, muito bom, porque é isso, né? Dependendo de cada situação, vai mudar. Deixa eu só aproveitar e fazer um paralelo. A gente falou no último muito do espectro, né? De você partir da lesão e ir construindo cada vez mais funcionalidade em direção ao que o cara vai retornar, né? A gente estava falando de retorno ao esporte. Esse a gente só está percorrendo a mesma linha de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. E eu estou falando isso porque o que o Cássio acabou de falar é o que eu estou fazendo com um paciente meu com uma tendinopatia muito chata insercional do tendão quadricipital do ligamento patelar ali. Na verdade, é do ligamento patelar mesmo. E que, ele está num momento que dá para jogar, mas que não dá para jogar em alta intensidade, porque ele ainda está tendo, né, dificuldade de sustentar o jogo ou a intensidade sem referir sintoma depois. Então a gente está nessa progressão de carga. E nesse momento que ele está, ele consegue jogar lá no clube em 2 categorias, a dele e em uma mais velha, como acho que tem 2 pessoas que podem jogar, ele joga. Então ele está voltando justamente nessa, para depois voltar na categoria dele. E, é uma estratégia que realmente dá certo. E talvez no ponto que a gente está falando, lá atrás, se fosse detectado isso, em vez de ter um parar total, que inclusive rolou, pudesse ter dado só uma reduzida na demanda, enquanto segue ali com algum nível de estímulo, né, executando o tratamento e depois partir daí. Que aí você não precisa voltar muitas estacas atrás, né? Acho que por isso que a regra 1 vale tanto. Sim. E coisas... Eu tô com uma paciente na cabeça aqui também, que às vezes é uma coisa que deveria ser óbvio, né? Mas a paciente praticante de triatlon operou o ombro. Claramente ela está impedida de nadar no pós-operatório imediato ali, nos primeiros momentos. Mas o que impede essa paciente de fazer um ciclo ergômetro, uma bike no rolo? Vou dizer que corrida também não vai dar para fazer, mas a bike com certeza, alguns exercícios de musculação com certeza dá para fazer. Então não é porque operou o ombro e está afastado do esporte, né? Esse é um exemplo que dá para ver, você tira de algumas coisas, de o que dá para fazer, vai fazer. E mesmo que seja uma situação, operou o ombro, não vai poder colocar carga em cadeia cinética fechada. Tem a bikezinha da vovó que você fica reclinado e dá pra pedalar. Já é alguma coisa, né? Aí você tem que ver de novo o perfil da pessoa. Você vai se sentir muito ofendida de pedalar com as vovós ali do lado. Mas um lance que você comentou, Franco, de um exemplo, foi uma tendinopatia, né? Você estava comentando. Pra tomar decisão, né? Tipo, será que a gente afasta por completo? Você falou, de repente poderia ter afastado, não afastado, mas diminuído o nível competitivo. E uma das variáveis que você deve levar em consideração para tomar essa decisão é justamente mecanismo de lesão. Tipo, o que vai reduzir em termos de mecanismo quando você reduz nível competitivo? Ele vai estar mais protegido ou não? E o próprio relato clínico relacionado com sintoma, né? Tipo, é teste, né? De repente você reduziu o nível competitivo um pouco, ainda assim tá... E aí você vai dando passos atrás para uma condição como essa que permite uma tendinopatia que não traz
ele estar exposto no esporte não traz grandes riscos, não vai romper o tendão a qualquer momento. O que vai acontecer é dar uma agudizada no sintoma, beleza. Então, dá para ir fazendo essa redução gradual, né? Ao invés da exposição, é a redução gradual, baseado em sintoma, né? E aí a necessidade do físio reavaliar sempre também, né? Para tomar essa decisão de afastar, quanto afastar. Puta, essa estratégia que a gente pensou de tirar parcialmente, manter esse estímulo aqui e ali, não tô achando tão legal. Baseado na história que ele vai te informar uma semana após a outra, né? Sabe, isso me lembrou também algo que o paciente faz muito, que é assim, cara, resolvi parar 2 semanas para zerar isso de uma vez e eu voltar. E essa é uma escolha ruim, justamente por perder toda aquela questão do treinamento, os benefícios da atividade física. E como benefício da atividade física, também tem a musculatura em atividade, ela produz substâncias anti-inflamatórias e regenerativas, que vão ajudar na recuperação daquele tecido, enquanto o sedentarismo, a falta da atividade, você perde isso e ainda começa a ter estímulos negativos, assim, pró-inflamatórios. Então, não é uma boa escolha, vou dar uma paradinha para zerar e depois eu volto, porque você não vai voltar zerado assim. Quando você retomar mais descondicionado e com a lesão que não melhorou, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Então, isso é muito comum da gente ouvir o paciente, não, vou dar uma paradinha, mas não é a melhor escolha. Se ele opta por parar tudo, porque às vezes dá uma paradinha na modalidade, de novo, às vezes ele toma uma decisão completamente cabida, né? Sim. É que normalmente quando o cara fala, vou dar uma parada, ele para tudo, né? Larga, né? Larga a mão. Eu acho que esse realmente é um pensamento muito bom, né? De você, já que a condição não oferece como um risco, né? Risco aqui a gente falando como consequência, um agravo tão importante, dependendo, dá para fazer isso. Mas quando são essas condições crônicas, degenerativas, que preocupam, e aí você vai falar, pô, é melhor realmente tirar o pé e parar mesmo, né? Então, porque pode chegar nesse tipo de situação. Mas, geralmente, o próprio relato do paciente, a condição clínica da região, da estrutura, vai te mostrar muito isso. E os sinais da inflamação são ótimos para isso, né? Então, você está começando a ver que tem aqueles sinais ali de hiperemia, né? Tem edema, tem coisas muito além do que só o relato doloroso, quer dizer que já tem um comprometimento tecidual muito maior. E que esse cara possivelmente, não é uma regra, mas possivelmente vai ter um comprometimento funcional também maior. Então, às vezes, a própria sintomatologia ali associada já vai ser um excludente para a prática, né? E aí a gente consegue falar, opa, nesse cara eu preciso talvez dar mais passos para trás mesmo, né? Indicativos ali, flogísticos, que, enfim, indicam que a estrutura está já num sofrimento maior e tudo mais. Agora uma pergunta para vocês. Vocês acham que a intensidade da dor pode ser um parâmetro importante também? Isoladamente? Isoladamente não, mas assim, numa condição em que a gente não está vendo sinais flogísticos lá muito importantes, mas a intensidade é bem relevante, assim. Principalmente se for associada à alimentação funcional. Eu acho que sim. Se ela é intensa, mas é difícil ter uma dor muito intensa que não gere algum grau de comprometimento funcional. Aí a gente já começa a pensar em outros mecanismos de dor também, além dos mecanismos, tipo, nociceptivos relacionados, muitas vezes, intimamente relacionados com a inflamação, né? Mas... Sim. O que eu levo em consideração mais é o comportamento da dor durante a prática, mais do que a intensidade. Porque a intensidade é um negócio muito subjetivo né, aquela coisa de 0 a 10 quanto está a sua dor. A pessoa fala que está 9 sorrindo. Se ela entendeu realmente o que significa essa escala, 10 é a dor mais insuportável do mundo. Então 9 é 90% da dor mais insuportável do mundo. Não dá para falar isso sorrindo. Então, aquela pessoa está dando uma nota 9, para ela é 9, você não vai ficar negociando com ela, né? Falar, não, é 9 mesmo? Ela fala, não, tá bom, é 7, vai. Então, isso não faz sentido em termos de escala, né? do uso dessa escala. Mas esse 9 claramente não representa 90% de uma dor insuportável. Você costuma olhar mais para o comportamento da dor, então. Então a pessoa fala dor 9 tira do esporte. Não, se ela falou esse 9 sorrindo e consegue fazer, não é esse 9 que vai afastar. Então, usar um critério numérico assim, para uma escala muito subjetiva, eu acho que não.
mas principalmente comportamento. Então, o que eu costumo falar para o paciente, isso é muito papo de primeira sessão, segunda sessão, quando o paciente vem com uma queixa, você avalia e aí fala, mas eu preciso parar de correr enquanto a gente vai fazer essa reeducação da corrida? Não, cara, não precisa, mas você está com uma lesãozinha ativa aí. E é o seguinte, a gente vai respeitar essa dor. Está correndo, a dor está em intensidade baixa e não progressiva, segue. Começou a aumentar, primeiro fica atento a isso, isso e aquilo. Você dá alguma instrução para o cara de como lidar com esse aumento da dor. Ela continua aumentando, respeita a sua dor, não é inteligente agora a gente judiar desse tecido e aí tem, de repente, um processo inflamatório, tem um aumento da dor, dá uns passos para trás. Não? Nesse cenário de lesão de sobrecarga, é o que você falou, não vai romper o tendão ali, mas qual é a consequência? Pô, ficar mais dolorido, perder, ter um dia mais chatinho para fazer exercício, então não precisa insistir nisso nesse momento. Talvez até perder sessões de treino mesmo por conta disso, né? De Exato. querer persistir ali com o incremento do sintoma. Não faz muito sentido você se esforçar pra caramba naquele treino, passar por cima da dor naquele treino e perder os próximos, né? Então, não, aí vamos ser inteligentes. Respeita, mas se essa dor começou a progredir, você seguiu meus conselhos aqui, essa dor voltou para um nível tranquilo, enquanto tá tranquilo assim, tranquilo, dá para continuar. E aí, após o término da prática, na hora que o corpo esfria, às vezes vem uma dorzinha. Fica atento como isso acontece também. Continua uma dor tolerável, tranquila, isso está dando um sinal verde para a gente seguir nesse nível de prática. Não, ficou uma dor mais chata. Talvez a gente tenha que dar um passo atrás. Cara, ficou suave, então podemos dar um passo à frente, vamos aumentar um pouquinho. Então, é isso que você falou, né? Na verdade, a minha resposta é o que você já tinha falado. A gente pode ir tateando o quanto tira, o quanto acrescenta. E isso não é fixo. Pode ser que na segunda-feira o treino flua bem naquela intensidade e na quarta não. Então, isso ele vai modular baseado na resposta da sensibilidade dele. A queixa durante a atividade é um baita norteador mesmo para o paciente. Mas quando ela vem só pós é um desafio também, né? E aí, porque aí ela vai ser um indicador para o próximo, né? Fala, isso que eu fiz foi muito. Para o próximo, exatamente. E aí o quanto que é menos, né? Quanto que é um menos suficiente? É um desafio também, né? É o meio tatear, teste, né? é teste, né? E é um empirismo clínico que, cara, não tem como não ter, e se você não tiver, você vai perder a oportunidade de refinar o grau de sensibilidade do até onde ir, até onde regredir, né? E, cara, eu realmente acho que esse é o caminho. Eu não gosto de decisões baseadas em um critério. A gente falou tanto de critério no último, acho que aqui a gente realmente só está falando do mesmo assunto de trás para frente, né? Acho que retorno ao esporte e o afastamento do esporte são as faces de uma mesma moeda mesmo. E dentro disso, realmente se embasar mais de outros comportamentos, mais do que a intensidade. Então, a evolução, a progressão. Eu gosto muito de fazer uma pergunta que é, por exemplo, esse treino ou essa semana comparado com 2, 3 semanas atrás, como que você vê? Porque uma das coisas que tem muita dificuldade no relato ali é a vivência espontânea da dor no dia a dia. Então, o cara que está sentindo dor, ele está sentindo dor e para ele está ruim. Então, na hora que ele vai comunicar isso, dor é dor. Ah, tá doendo ainda. Tá doendo. Não. Tá doendo ainda. E aí ele simplifica uma informação que é cheia de nuances em algo de tá doendo, tá ruim ainda. Não, mas calma aí. Esse tá doendo significa o quê? Tá doendo na mesma intensidade, na mesma frequência, demora o mesmo tempo para se recuperar da dor pós-treino que demorava antes. Acho que esse é um dado bacana. Puta, dói, mas dói menos e recupera mais rápido. Porra, foda-se que ainda dói. Isso é melhora. Exato. Isso é melhora. Exato. Só que se o cara não entende isso, se a pessoa não entende isso, ela vai falar que ainda está na mesma, que é insucesso. Então, essa educação ajuda bastante e eu gosto muito dessa pergunta realmente. Então, essa semana, comparado a 3, 4 semanas atrás, tira a pessoa ali do momento. Do momento, né? E coloca, tá sentindo ou não tá. Coloca numa perspectiva ampla, que aí é uma das coisas que ajuda também psicologicamente a avaliar a dor.
que é desprender da própria pele, se imaginar de fora e você tem um juízo crítico muito melhor para fazer esse julgamento. Né? Porque enquanto você está sentindo dor tá chato pra caramba. Quando que o afastamento é meio claro? Lesões traumáticas agudas, né? Então, quando você realmente tem uma fratura, óbvio, está afastado. Torceu o tornozelo, está inchadão, a própria pessoa não consegue, né? Ela está incapacitada de fazer aquela atividade. Então, quando você tem sinais inflamatórios claros, essa pessoa está incapacitada de fazer atividade que ponha sobrecarga naquela estrutura. Então, torceu o tornozelo, tá com o tornozelo inchado, esse cara não vai poder correr, mas é um triatleta, vai nadar, vai talvez pedalar com aircast protegendo movimentos no plano frontal, dá para pedalar, não vai nadar, nem que seja adaptado, não vai usar pé de pato, enfim, vai fazer as adaptações que... No pior cenário vai colocar uma boinha ali em membro inferior. Pior cenário, E às vezes é isso, o próprio aluno de fisioterapia ou educador físico pode ter essa insegurança. Torceu o tornozelo, mas pode pedalar? Cara, não é porque você está fazendo uma atividade com o tornozelo que isso é ruim para o tornozelo. Diga. Não, é que essa história do tornozelo me lembrou uma paciente recente que foi orientada, enfim, teve uma entorse jogando tênis, jovem, sei lá, seus 13 anos, torceu o tornozelo jogando tênis, tal, não sei se foi na quadra rápida ou no saibro, e passou com o ortopedista, fez lá a radiografia, não tinha nada, parte óssea, tudo certo, tratamento conservador, primeira entorse, e a recomendação, uso de aircast por 4 semanas, 100% do tempo. Cara, será que tem necessidade? Porra. Tipo, Cara, eu posso... caminhar em casa, tipo, cara, qual o risco disso, entendeu? A gente tá falando sobre retorno ao esporte, sobre afastamento, mas é um tema que é válido aqui agora, tipo, o quanto que você de fato precisa proteger esse segmento, entendeu? E quando você põe uma proteção externa assim, qual é a consequência dessa proteção que você está colocando? Exato. Então, assim, e aí é delicado, né? Eu tive que me posicionar com respeito, mas contra essa decisão. Cara, não tem necessidade para caminhar. E aí, qual que foi a consequência de ter ficado... Cara, acho que não deu uma semana de aircast, sei lá, deu 4 dias de aircast. Na hora que tirou a aircast para pisar a primeira vez na físio, um baita receio, um baita medo, uma cara de apreensão. É dor? Não é, mas é medo. Cara... Bom, se o aircast está ali limitando o movimento no plano frontal, a musculatura que estabiliza o plano frontal fala, opa, tá a mãozinha aqui no estou na paz. Falou, não é comigo hoje. Férias. E para atividades do dia a dia, assim, caminhar, subir e descer escada, assim, quando que isso traria um risco muito grande, entendeu? Não é que você vai tirar também esse aircast e não vai dar o suporte necessário. Você vai fazer os estímulos para que aquela musculatura do tornozelo funcione. No raciocínio do ortopedista, o aircast está substituindo o gesso, né? Então, não pôs o gesso, mas põe o aircast, aí deixa 4 semanas. Não pôs o RoboFoot, tá de aircast, beleza. Pô, você contou um caso lá no começo, eu tenho um caso real atendido recentemente, que eu também vou citar o nome, porque já fica o nome citado / convite. A Bettina Dorchester, não sei se fala assim o nome, tô dando de pira, talvez errando. Ela é atleta da natação, né? Então faz longuíssimas distâncias, maratona aquática, enfim, e é atleta do Vanderlei também. E tem uma história animal, porque ela é recordista do leme ao pontal no Guinness. Então, pensa. Laisa, bota a música agora aqui. Brincadeira. Pensa. E o que é legal na história, né? O Vanderlei me mandou uma mensagem e falou, minha atleta, Bettina, cara, torceu o tornozelo hoje, jogando tênis, e, puta, mandou mensagem, e aí, o que eu faço, tudo mais, dá pra passar com você? Aí eu falei, cara, manda vir hoje, tinha horário, bloqueei e tudo mais, aí no final das contas, era meio no final do dia, aí ela foi no PS, passou no PS, fez lá... exame de imagem, eu não lembro exatamente o que, mas imagino que uma radiografia. E
um médico orientou a colocar um RoboFoot e ficar imobilizado. Aí eu falei, cara, e ela tinha competição no final de semana. Isso foi, acho que sexta. Ela viajaria no sábado para competir no domingo no Rio Grande do Sul. E eu falei, Vanderlei, fala para ela vir aqui. Porque no momento que ela falou, fui e realmente estou afastada, ela já meio que desistiu. Falou, é isso mesmo, estou afastada. Falei, Vanderlei, vem aqui. Não é assim, é um entorse de tornozelo, afastou o que era mais importante, que é a fratura. Tem muita coisa que a gente pode fazer, eu sei que está inchada. Cara, expliquei, aí ela foi. Aí foi, aí começou, fez a físio ali, no primeiro momento, orientação, cuidado. Ela, a única coisa que tinha e precisava de algum tipo de proteção, de imobilização, era o RoboFoot. Então, deixa o RoboFoot, mas veio de conseguir um Aircast, pelo menos, para minimizar. Justamente porque o RoboFoot ali, com baita degrau, com muita estrutura, trazendo consequências que não eram interessantes. Aí marcou comigo sábado, passou no sábado. Cara, semana que vem... E ela toda assustada nesse momento. Semana seguinte, depois disso, ela já apareceu com o RoboFoot, ou com o Aircast, andando já bonitinho. Ela falou, caramba, nossa, mas que mudança... Aí ela chegou no ponto, imagina se eu ainda tivesse com... Nossa, mas não precisa de tudo isso. E aí, já no comecinho da semana, estava nadando de novo, com flutuador. Não foi para competição nesse caso, porque, dava para abrir mão daquela competição. Né? Mas, o quanto que foi evitado de perda, de voltar para trás. Se no exemplo que eu dei, um Aircast fez o que fez, para a pessoa que fez também, uma pessoa que tinha mais medo e tudo mais, né? Primeira vez torceu o tornozelo, jovem pra caramba, não entendia muito. Imagina um RoboFoot, né? Sim. E, nesse que é um perfil de paciente que não pode passar por esse tipo de coisa. Ele não é o cara normal, né? Não negligenciando a tiazinha, a velhinha que torceu o pé na escada. Não é nada disso. Ela também merece todo o cuidado e atenção em referência a isso. Mas a gente está falando de alguém que vive disso. De alguém que vive mundial, do esporte, porra. Né? Não dá, cara. Pois é. Então, ia puxar alguma coisa? Não, acho que você ia puxar a linha. Só retomando que essas lesões que realmente que a gente vai afastar. Quando tem trauma agudo com sinais inflamatórios ou sinais de perda de continuidade do tecido, aquela estrutura está incapacitada. O restante, o que você pode fazer pelo restante? Então, torcer o tornozelo, dá para nadar, dá para pedalar. Então, às vezes, estava dizendo, o aluno de físio tem medo, assim, mas torcer o tornozelo, pode pedalar, não está mexendo o tornozelo? Tá, mexer o tornozelo não é problema, o problema é torcer. Mexer no sentido que... De novo, bater na tecla do mecanismo de lesão. Exato. O tecido que está machucado, vamos dizer que é o fibro talar anterior, então você não pode botar a tração nesse ligamento. Então, você vai evitar a flexão plantar com inversão. O RoboFoot não, o Aircast está lá protegendo isso, o pedal vai fazer flexão, extensão, a ativação muscular vai ajudar a reparar esse tecido. O fluxo sanguíneo natural a lubrificação da cartilagem. Então, ali tá, o movimento faz bem para o reparo, não faz mal. O que você está protegendo? O tecido lesionado. Então, você vai evitar o mecanismo que judia daquele tecido. Então, realmente aquele tecido precisa de proteção, mas protegeu aquilo, as outras atividades que não põem aquilo em risco, vai fazer. Então, tirou esses casos da lesão aguda, a lesão traumática, a lesão por overuse, é isso que a gente está falando, né? Tirando a fratura por estresse, que é um mecanismo de sobrecarga, que também, a hora que detecta uma fratura por estresse, essa pessoa vai precisar ser afastada daquela atividade que põe carga nesse osso. Porque a tendência é ir piorando. Então, se ela continua fazendo aquilo, não é que você pode muito... Nesse caso, se você for manejando e manejar mal, a consequência é esse osso continuar quebrando. Então, não faça isso. Deixa até consolidar realmente esse osso. E acho que tem uma pequena diferença, talvez, das outras, que é das outras lesões por overuse, isso, né? Que é a fratura por estresse é muito mais uma manifestação pontinha do iceberg do que necessariamente o problema, né? Talvez ela está escondendo uma REDS que a gente já falou aqui, e aí você está... Né?
mantendo ali um nível de atividade que E o também não ponto está ajudando. e o ponto de afastar é justamente para investigar essas outras coisas também, não só para reparar, né? Mas para que quando esse atleta retorne, essas outras condições metabólicas estejam em ordem, né? Que não dá para deixar, né? Não dá para comer bola com isso também. Eu acabei te interrompendo, desculpa. Mas as outras lesões sobrecarga, lesões tendíneas, dores no tendão, dores articulares, você vai... Aí dá para fazer muito bem essa medida de ir testando, tateando para... E mesmo a própria fratura antes de se tornar fratura, né? Sim. O edema ósseo e tudo mais é um pouco mais delicado. Você já deixa o paciente talvez um pouco mais alerta quanto a... Você vai manejar mais o volume, mas não vai afastar, né? Exato. Você vai alertar o paciente um pouco mais quanto ao risco se ele se mantiver no mesmo volume, na mesma tocada, em comparação com as outras lesões por sobrecarga, tendíneas, etc. Cara, Mas não é o afastamento completo. sabe quem fazia isso bem pra caramba? É o Doc. Quando tinha paciente de aquela canelite que você tá em dúvida se é fratura por estresse, o cara tem uma maratona daqui 1 mês e meio. Como Doc. como organiza esse 1 mês e meio, né? 1 mês e meio, 2 meses, Doc. Ajusta o treino dela aí. Cara, ele manejava isso bem pro atleta continuar treinando sem se machucar e normalmente dava bom, assim. Uma frase que ele costumava falar a gente compra a sua briga. Você quer ir para essa maratona? Quero. Quero muito fazer essa prova. Tá bom, compramos sua briga. A gente vai fazer tudo para você ir. Chegar na hora e não der, não deu, mas a gente tá aqui para você ir para lá. Que já é uma mentalidade que é o oposto do ortopedista, no caso, que é o... Não estou falando dos ortopedistas, estou falando do ortopedista que afasta. Que é o do exemplo do primeiro caso, que é ter uma lesão, tchau. Torceu o tornozelo, aircast, não faz mais nada. Não, você quer ir para essa prova? Compramos sua briga, vamos aí. E se a hora que chegar lá não deu, a gente pelo menos tentou. A gente vai fazer tudo para você aí. Cara, acho que a mensagem é essa. Exercício faz bem. Se a gente está pensando em um atleta que tem uma meta de periodização, uma prova que ele quer fazer, o exercício está levando ele em direção a essa meta. E quando aparece alguma situação em que você talvez tenha que pensar em afastar o mínimo possível, para ele não perder o bem que o exercício faz e a progressão de treino que já levou ele até ali. Tem que ter na cabeça, se você afastar esse cara do esporte, ele vai perder tudo isso. Então, o mindset é afastar o mínimo possível. É possível manter a modalidade e só adaptar alguma coisa? Boa. Não dá para manter a modalidade. O que a gente vai adaptar? Precisou adaptar? O que tem semelhança a ponto de a especificidade manter algum nível de treinamento naquela modalidade? O que eu posso adaptar com cross-training que faça uma atividade complementar que ajude esse atleta? Eu acho que a mensagem é mais ou menos essa. E o resto são combinações dentro desse cenário. Eu adoro quando você especialmente tem essa característica de ir do simples e ir desconstruindo o negócio aí que você fala, caraca, dentro desse simples tem muita coisa, né? De tipo, regra 1, afasta o mínimo possível. Não afasta. O cara que parou aí falou, cara, o cara é ousado, né? Não afasta nunca, aí vai desmembrando. Afasta o mínimo possível. Tá, mas para afastar o mínimo possível, você tem que saber com o que você está lidando. Então, qual que é a lesão e quando que isso vai ser um risco. Então eu preciso entender o mecanismo de lesão. Aí eu tenho que entender na funcionalidade. E aí esse guarda-chuva vai abrindo, então aquilo lá que é afasta o mínimo possível tem muita coisinha que é sutileza aí, cara. É isso. Fica a sugestão, a gente faz aqueles infográficos, sabe? Interativos, né? Que você clica e fala. Vai abrindo. Porra, dá um estudo científico isso aí. Boa. Fechou? Muito bom. Bom demais. Temos uma pessoa ao vivo aqui, ela vai se proclamar aqui. Quem que é que está assistindo a gente? Quinta-feira, 10h40 da noite. Muito obrigado pela presença dos senhores, da Trindade de volta aqui, né? Que isso se mantenha. A Trindade virou quatrindade agora. Virou quarteto com a brisa. Vale Night hoje do Cacique, por estar aqui.
sozinho. Graças a um episódio de tontura da Jo que afastou ela da atividade física e laboral essa semana. Nem você para manter ela na atividade, nem você falando, pô, você tem que continuar. Aí foi o otorrino que me deu esse Vale Night. Isso daí foi negociado. Ele falou, não, fala que tem que afastar, que aí eu ganho o retorno. Só que é o retorno ao podcast, não ao esporte. Caramba, são as duas faces da mesma moeda aqui. Bom demais. Fechou? Fechou. Valeu, gente. Obrigado para quem estava ouvindo até então. E é isso. Até o próximo episódio. E fica a homenagem ao Doc. Fica a homenagem ao Doc. Brinde final. Brinde final. Valeu. Valeu.